Olá, amigos. Eu desejo que você esteja cheio, pleno de paz, a paz que excede todo entendimento. Guarde o seu coração, que você seja abençoado, enriquecido, acrescentado no seu entendimento com mais esta parábola, a sétima parábola que Jesus contou, que está registrado no Evangelho de Mateus. Estas parábolas são as parábolas do reino dos céus. Marcos, Lucas e João registram a palavra reino de Deus. Apenas Mateus escreveu sobre o reino dos céus. O reino dos céus nós entendemos como um período de governo de Jesus Cristo, após a sua primeira vinda e depois após a sua segunda vinda. E nesse intervalo de tempo, o primeiro intervalo de tempo, depois da primeira vinda, é a era da igreja, a plenitude dos gentios, até a sua segunda vinda para a instalação do milênio, um período de 1000 anos do seu governo literal, físico aqui na Terra. Hoje nós vivemos um tempo do reino dos céus que está dentro das pessoas, está oculto. O reino não é ainda manifesto de uma forma clara. Por isso nós vemos um reino temporário e limitado de Satanás e seus demônios. Diz a palavra que o mundo jaz no maligno. Na tentação de Jesus, Satanás ofereceu os reinos do mundo e ele disse: a mim foram entregues, eu entrego a quem eu quiser. Não é bem assim. Ele tem limitações, ele tem limites, barreiras, limites que Deus estabeleceu para que ele exerça o seu governo. E a gente está vendo o reino dos céus que iniciou com aquele semeador que semeava a sua palavra. Era o próprio Senhor Jesus semeando a Ele mesmo. E aí esse grão de trigo caiu na terra e morreu e cresceu e frutificou. E por isso nós estamos aqui hoje, somos parte do reino dele. Então ele compara a diversas plantas e situações naturais que aqueles que ouviam podiam entender. Porém, o entendimento mais profundo era dado aos discípulos, porque Jesus ensinava a eles. E aqui, as 4 últimas parábolas, Jesus estava dentro de casa e ele ensinava os mistérios, a explicação de cada parábola. Então, hoje nós vamos ver a 7ª parábola, que é a parábola da rede lançada ao mar. Hoje eu estou gravando diferente aqui dentro de casa e eu vou ler a Bíblia. Eu tenho aqui a versão revisada, corrigida fiel, uma versão muito boa. E nós vamos ler Mateus 13, versículo 47 em diante, que diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. Então essa é a 7ª parábola, a parábola que fecha o entendimento desta série de parábolas sobre o reino dos céus. Então Jesus está falando aqui sobre uma rede que é lançada ao mar e ela pega todo tipo de peixes, peixes bons e peixes ruins. E quando ela é puxada para a areia, os pescadores sentam-se e vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Os peixes ruins eles vão jogar fora e os peixes bons eles vão recolher no cesto para serem usados, para serem consumidos. Então nós vemos aqui de novo um período
de separação, um período de consumação. Está falando aqui exatamente da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, quando ele vai enviar os seus anjos e ele vai separar os maus dos bons. Então, nós vamos ver aqui, claro que são pessoas. Ele está falando de pessoas, pessoas boas e pessoas ruins. E nessa característica aqui, nós vemos que as pessoas ruins são comparados a peixes ruins. O que é um peixe ruim? Um peixe ruim que tem muito espinho, que tem muito osso, muito esqueleto, não tem carne que possa ser aproveitada. O peixe bom é um peixe de bastante carne, saudável, um peixe que tem a carne saborosa e nutritiva, para que as pessoas possam se alimentar. Então essa é a diferença que Jesus estabelece nessa 7ª parábola. Ele está falando de pessoas que não servem para alimento, pessoas que não prestam para o seu fim último. Ora, qual é o fim do peixe? Qual é a vocação do peixe? O peixe, a vocação dele é alimentar pessoas. Claro, ele alimenta outras criaturas lá na cadeia alimentar, lá debaixo da água do mar. Mas o fim principal, a vocação do peixe é ser alimento. Então Jesus está dizendo aqui que quem não serve para alimento, para alimentar pessoas, para nutrir pessoas, para comunicar virtudes, são as pessoas más que vão ser separadas na hora da ceifa. Essa separação vai acontecer na hora da ceifa. Nós já vimos nas outras parábolas que na ceifa é que se faz separação do trigo e do joio, por exemplo. Quando o trigo ele está cheio de fruto e aí ele se inclina, e o joio não tem fruto, não serve para alimentar, então ele é colhido e lançado ao fogo. E aqui também, na explicação que Jesus deu, ele diz assim, assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então esta é a condição. Os maus, os que não exerceram a sua vocação principal, os que não vão servir para alimento, para o outro, pessoas que vão se prestar a serem consumidas. Jesus falou muitas vezes, por exemplo, em João 6, ele diz que as pessoas deveriam comer da própria carne dele. Claro que essas palavras são espírito e vida, ele mesmo explicou. Então significa que as palavras de Jesus, o espírito que Jesus ministrava, era alimento para as pessoas. E agora esses peixes que são lançados fora não servem para alimento, não têm razão de ser, não se prestam ao seu propósito. Então eles são lançados fora na fornalha e vão ser queimados e vai haver pranto e ranger de dentes. Então nós vimos aqui na consumação dos séculos os mensageiros de Deus. Aqui podem ser anjos, seres celestiais, ou podem ser mensageiros humanos mesmo. A palavra aqui é mensageiro, que está traduzido por anjo. Então esses anjos vão separar os maus dentre os bons. Esse momento é o momento de julgamento. É o momento que Jesus vai separar os maus e vai jogar eles num lugar de tormento, uma fornalha de fogo, como diz aqui. E os justos vão ser guardados num balaio para ser alimento, para ser útil a outras pessoas. Então, este é o fechamento destas parábolas. E aí Jesus dá muita importância
a esse grupo de parábolas e ele pergunta aos discípulos: entendestes todas essas coisas? E eles disseram: sim, Senhor. E aí ele finaliza. Alguns classificam esta fala aqui como a 8ª parábola. E diz assim: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então os escribas eram aqueles que ficavam copiando a lei. Antes não existia a impressora, naqueles anos, 2000 anos atrás. As cópias eram feitas por pessoas estudiosas que tinham os originais manuscritos e aí eles pegavam e iam copiando toda a Torá, o Velho Testamento, o Salmo, os profetas. Esses eram os escribas. Então os escribas estavam acostumados a lidar, vamos dizer, com o velho, com o tesouro velho, os tesouros da velha aliança. Eles sabiam de cor muitas vezes, eles copiavam, passavam a sua vida inteira copiando aqueles textos. Mas aí Jesus diz que esse escriba instruído acerca do reino dos céus, ele tem no seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então ele, ao mesmo tempo que tem os tesouros antigos da lei, dos profetas, dos salmos, ele tem também a revelação do novo. Ele tem a revelação de que Jesus é o precursor do reino dos céus. E aí ele tem esses dois tesouros. Ele tem o tesouro velho, antigo, e tem o tesouro novo. Por isso ele é um pai de família. Ele vai poder gerar, ele vai poder ser alimento também para as pessoas quando ele entende esta relação entre o Velho e o Novo, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, para finalizar, Jesus nos chama a entender os tesouros que estão no Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, que é a revelação de Deus, que é a clareza que o Evangelho nos traz, que a palavra de Deus revelada, além do véu, nos traz. Muitos escribas, fariseus e saduceus permaneceram no velho. Eles estavam tão apegados à letra, tão apegados à lei, que não compreenderam o que Jesus estava trazendo, a nova revelação, o reino de Deus, o reino dos céus, aquilo de novo que viria a influenciar todos os milênios adiante. Então, estas foram as 7 parábolas do reino dos céus. Eu convido você a retornar aqui no Face, na página, todas as outras parábolas. A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. E depois Jesus fecha com essa referência aos escribas que tiram do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Compartilhe essa mensagem, veja desde a primeira. Desejo que você seja abençoado com esse entendimento. Quinta-feira estaremos aqui novamente, 17 horas, com mais um assunto da Palavra de Deus. Um grande abraço, tchau!